de semicondutores e tudo mais, e aí entra Taiwan, tal. Enfim, eu tenho uma visão, não que eu seja comunista, não que eu seja socialista, mas eu tenho uma visão mais para esse lado, né? Você falou, mas o socialista, ele vai dividir tudo com ele, ou então vai vender a casa, ou então colocar alguém para morar junto. O socialista, que é socialista de verdade, que é teórico da causa, ele tem uma resposta muito simples para isso, na verdade. Ele vai falar, socialismo, ele não é caridade. Socialismo é um modelo econômico. E o comunismo, o comunismo nunca foi aplicado em lugar nenhum no mundo. O comunismo, ele é uma etapa posterior do socialismo. Nem a China é socialista, nem a China é comunista, apesar de ter no nome. Ela não é, ela é um socialismo ainda. Está previsto para acontecer o comunismo de verdade na China, se tudo der certo, até 2050. E isso é o que eu leio em relatórios. Eu acompanho muito, acho que você conhece também, o Elias Jabbour, que é um economista. Ele foi trabalhar na China em relação a intercâmbio de negócio do BRICS. Agora ele está aqui no Brasil, está trabalhando na parte de urbanização e arquitetura do Rio de Janeiro. Procura, professor Elias Jabbour. Ele se diz socialista mesmo. Eu acompanho muito o trabalho dele. Eu acho assim, as retóricas dele são muito boas, sabe? Ele sabe defender os pontos de vista dele de forma brilhante, sabe? Então, é assim, não é que é melhor, pior. São sistemas diferentes, né? No fundo, assim, a gente consegue criticar o capitalismo porque ele existe. Uhum. A gente não consegue criticar o socialismo porque ele nunca funcionou. Não existe um país do mundo que você vai dizer assim, a economia planificada foi implantada com sucesso. Não existe. Uhum. A impossibilidade, por exemplo, a base tem dois problemas sérios nisso. Sim. A ideia de valor-trabalho, Karl Marx tentou convencer o pessoal de alguma coisa parecida assim. Paulo Moraes gastou 40 horas para pintar um quadro. Certo. Picasso também demorou 40 horas para pintar um quadro. Uhum. Os quadros valem a mesma coisa porque gastou-se 40 horas para fazê-los. Certo. Aí o quadro do Paulo ninguém quer comprar, não vale nada, e o quadro do Picasso vai vendido por 200 milhões de dólares. Quer dizer, será que é o valor trabalho? Será que de fato é quem produz que vai determinar o preço? Ou é quem quer comprar que vai determinar aquele preço? Então já começa por aí. E o segundo ponto já pensou se o governo tivesse que estabelecer preço de tudo? Se ele tivesse que... Quando a gente vê, por exemplo, parte do problema consiste em dizer que o governo é a solução. O governo nunca foi a solução. Nenhum lugar do mundo o governo foi a solução. Sim. Nenhum lugar do mundo. Nem na China, você acha? Quando a China... Bom, você olha, por exemplo, o grande passo que a China deu quando fez a campanha de alimentos. O que eles fizeram? Disseram o seguinte, olha, nós vamos controlar tudo agora. E aí todo mundo tinha que controlar. Só que daí os subalternos ficavam com medo de tomar bronca do chefe e superfaturavam a produção. Diziam, nós não produzimos 10 não, nós produzimos 20. E aí essa informação foi subindo, o IBGE, toda a estatística de país comunista e socialista, é essa desgraça. Que é só mentira. Não tem, é difícil confiar em qualquer dado porque o dado é inventado, né? E eles fizeram isso. O que aconteceu? O governo chinês chegou à conclusão de que ele estava com um superávit de alimentos. E vendeu. E entregou esses alimentos. Mas esses alimentos existiam na vida real? A resposta é não. E o que aconteceu com isso? Milhões de pessoas morreram na China de fome porque o governo centralizador, que resolve todos os problemas, não resolveu o problema básico. Não fez uma conta baseada na realidade. Sim. Então, essa ideia da decisão baseada em opinião é uma decisão que está muito presente em todos os governos à esquerda no mundo. A Europa está em declínio. E por quê? Porque começaram a correr pelado na floresta e abraçar árvore. Quando, na verdade, deveriam olhar para as coisas objetivamente e dizer, olha, a gente precisa tratar o problema com seriedade. Você não pode, por exemplo, colocar o seu povo em risco porque você tem o ideal de energias renováveis. Não, você pode ter o ideal, né? Todo socialista, todo esquerdista, todo progressista tem um mundo ideal na cabeça deles. Eles acham, não, nós vamos resolver os problemas do mundo. Não resolvem nem os deles. Quem dirá os do mundo?
Mas aí o que a gente vê de fato? Esse idealismo aponta para uma direção que é inspiradora. Mais justiça, mais equilíbrio, etc. Eu acho que o debate é bom por causa disso. Desperta para, ainda que seja utopias, mas pelo menos a gente tem que pensar. Por que não? Mas na hora de implementar essas coisas, o que acontece na prática? A gente vê, olha, fome, primeiro, concentração de poder e de dinheiro na mão dos ditadores. Uhum. A gente vê, por exemplo, Nicolás Maduro e outros, na Cuba igualmente, Coreia do Norte, então, nem se fala. Na África, eu visitei a África, vários países da África, o que a gente vê na África, vou dar um exemplo. Tá. Eu fiz uma viagem humanitária, evangelística na África. Certo. E eu fiz uma viagem de carro entre Beira, em Moçambique, e Harare, capital do Zimbábue. 14 horas de viagem de carro, ida 14 para ir, 14 para voltar. Num dado momento, o rapaz estava conosco de motorista, ele é o coordenador, equivalente ao coordenador do Ministério da Saúde lá de Moçambique. Ele estava explicando para a gente que na estrada de Chimoio, a gente viu ali umas, quase 20 mulheres sentadas na beira da estrada com uma bacia de inhame, uma produção rudimentar que eles chamam de machamba, é uma lavoura doméstica. Sim. Ele falou, tá vendo essas mulheres? E por que ele estava falando sobre isso? Ele disse, olha, 1 em cada 9 adultos em Moçambique tem o vírus da AIDS. 1 a cada 9. 1 em cada 9. Uhum. Na província de Sofala, 1 em cada 4. Na cidade de Beira, 1 em cada 3. Dados dele. Ele contando isso para mim, como ele trabalhava no Ministério da Saúde, levei a sério o que ele disse. Sim. Portanto, numa cidade de 400 mil habitantes, a segunda maior cidade de Moçambique, nós estamos falando de 400 mil habitantes, 1 a cada 3 adultos com vírus da AIDS. O que um idealista vai dizer? Não, mas vamos fazer uma campanha de conscientização. Aí, como é que é na vida real? Se eu tivesse um pensamento progressista, vamos fazer uma campanha educativa nas escolas, vamos distribuir folheto fazer alguma coisa assim. Uhum. Disseminar informação para combater. Partindo do princípio que eu conheço a causa do problema, e a causa do problema é falta de informação. Uhum. Aí ele me disse, está vendo essas mulheres? A estrada de Chimoio liga o noroeste, o Malawi, o sul do Malawi, Sim. passando por Moçambique até chegar na África do Sul. Então toda a produção passa por ali, os caminhões passam por ali. Um caminhoneiro do Malawi, ele vai parar ali e ele não vai querer inhame, ele vai querer outra coisa. E essa outra coisa que ele vai querer, se for com proteção, 50 meticais, alguma coisa, suponho que talvez perto de R$5. Uhum. Se for sem proteção, coisa de muitos dólares, talvez até $100. Essa mulher que está ali com inhame, no primeiro dia, ela estava com fome, sem dinheiro, deixou os filhos, o marido saiu para trabalhar e às vezes está meses fora, não sabe nem se está vivo ou não. Sim. No primeiro dia que ela chega ali na beira da estrada, ela está com fome, sem dinheiro e sem a menor vontade de se prostituir. No segundo dia, com fome, sem dinheiro e sem a menor vontade de prostituir. Lá pelo 5º dia, aparece esse motorista do Malawi. É uma decisão moral, é uma decisão ética, ou a decisão é bem prática? É melhor morrer de AIDS daqui a 10 anos ou de fome daqui a 10 dias? Deixar meus filhos morrerem de fome. Sim. Então, quando a gente... E tudo isso, ou seja, a indústria da fome, ela carrega nas costas a indústria da AIDS, e ambas são carregadas pelas ditaduras que estão lá. Porque quando você anda pelo centro da cidade, você está numa avenida que tem pilhas e pilhas de roupas dos dois lados. Aí você vai olhar nas etiquetas, as roupas estão sendo vendidas. Aí você vai olhar na etiqueta dessas roupas, é roupa de tudo quanto é lugar, inclusive do Brasil. Aí você fala, mas espera, essas roupas deveriam estar aqui sendo vendidas? Como é que elas chegaram aqui? Elas chegaram com doações internacionais. Aquelas roupas deveriam estar sendo distribuídas para o povo. Uhum. Quer dizer, então há uma comoção internacional, a gente se organiza, vários países, vai lá, pessoas fazem arrecadação e mandam as roupas para lá. A gente viu o que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul. Quantas e quantas doações foram interceptadas e desviadas para outros lugares. Sim. Se no meio de uma tragédia, né, num país que ainda tem o status como o Brasil tem, as coisas já... Você imagina em terra onde o ditador comanda sozinho. Uhum. Então, assim, a elite política do país bilionária, né, às vezes até trilionária,
e o povo miserável tendo que comprar roupa que as ações internacionais mandaram para lá para ajudar. Então, o que eu digo é, toda vez que o governo fica sozinho e ele ganha muito poder, ele fica com essa cara. Como é que a gente vai chamar ele esquerda, direita, progressista, fascista? Tanto faz. Todos eles podem ser resumidos numa palavra. É uma desgraça para a humanidade quando o governo assume essa posição de Deus na vida do país. Sim. Porque não importa qual seja a nomenclatura, o rótulo que a gente queira colar nele. Todas as vezes que isso aconteceu, o povo sofreu absurdamente e a gente vê esse resultado. Sim. Você comentou da Coreia, Cuba, Venezuela. É assim, quando eu converso com pessoas no meu meio, então nas redes sociais mesmo, às vezes eu gosto de fazer uns debates na internet, não arranca rabo, mas é debate. As pessoas falam... Pensar bom. Vai lá na Coreia do Norte, Cuba, Venezuela, o socialismo é ruim, blá, 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 blá. Tudo bem, é um modelo econômico que tem lá seus problemas, assim como o capitalismo tem, e tem até hoje. Mas assim, por que recebe embargo, então? Deixa o socialismo rolar, Cuba é embargada, a Coreia do Norte é embargada, a Venezuela é embargada. A China não consegue embargar a China, porque é um país continental, um país que produz, e é um modal de muitos países em volta, e está num lugar estratégico do mundo. Aí não consegue embargar. Mas cita nesse exemplinho aí que você deu desses 3 países, coloca a China junto, é tão fácil, coloca lá. E outra, a China, a gente pode falar que ela não é um socialismo, mas ela tem uma vertente. Por quê? Querendo ou não, que nem você falou, eu também sou contra essa questão de o governo em cima está massacrando. Eu também compactuo dessa ideia. Mas assim, infelizmente o sistema é assim que funciona. Até no socialismo chinês é assim que funciona. O governo, ele controla a população. É errado? É correto? Não, mas é o que eu vejo na questão de ordem pública. Aqui no capitalismo, o governo controla a gente também, querendo você ou não. Por exemplo, se a gente fazer uma coisa errada, que nem você falou, se eu falar o que eu penso, é derrubar da live. Então, controlam a gente, de certa forma. Certamente. Né? Então, eu penso assim, da certa forma. Beleza, o socialismo é ruim. Ele é ruim não é porque o sistema econômico é diferente, é porque é embargado. Deixa rolar. E é isso aí, galera. Gostaram do corte? Se gostaram do corte, deixe seu like, comenta e valeu!